Atenção, gente amiga de Minas, atenção para o caso que é a abertura hoje do Cidade Alerta Minas, mais uma história cercada de mistério. E agora nós estamos falando do desaparecimento do seu Agostinho Dias Assis. Vem pra mim. Não é aquela imagem, sabe? Aquela imagem, sabe? Quando você olha e fala assim, uma imagem de um belo avô, aquela pessoa amorosa, carinhosa, aquela pessoa cuidadosa. Você bate a imagem e fala assim, nossa, parece tanto com o avô, não é? Cadê o seu Agostinho? O que aconteceu com o seu Agostinho? Nós estamos falando de um senhor de 65 anos, que mora em Jaboticatubas. O seu Agostinho é um caseiro muito conhecido e querido de um dos principais condomínios da região. Eu estou falando de condomínio de luxo. E todos gostam do seu Agostinho, é o relato que se tem. Todos conhecem o seu Agostinho nesse condomínio de luxo. Cadê o caseiro do condomínio de luxo que simplesmente desapareceu no mapa? Ele foi visto pela última vez no dia 18 de maio, é o relato que se tem. E de lá para cá, ninguém mais tem notícias dele. Era por volta de 7 horas da noite, quando ele estava saindo lá desse condomínio, né, de luxo, onde ele trabalhava. Depois disso, mais nenhuma notícia. E aí os dias se passaram e os familiares, obviamente, deram falta do seu Agostinho. Mas por que demorou até relativamente um certo tempo da família perceber que o seu Agostinho não estava em lugar nenhum mais? É porque o seu Agostinho, há muito tempo, ele vive sozinho. Ele vive sozinho numa casinha muito simples, a casa realmente simples. E tem aí na história agora uma pessoa que, sabe, entra nessa história que deixa esse caso misterioso. Tá aqui a casa do seu Agostinho, gente. Olha só, uma casa muito simples, mas veja o detalhe da imagem. Olha só o detalhe da imagem no momento em que o sobrinho chega à casa, depois de não ter nenhuma notícia do seu Agostinho, ele vai até a casa do seu Agostinho, encontra a porta arrombada e a situação da cena que você está acompanhando comigo. Me dá a imagem no início, áudio aberto, tela cheia, para a gente escutar a narração do sobrinho que foi ao local. Abre o áudio. Essa é a casa que meu tio Agostinho morava em Jaboticatubas, no bairro Bom Jardim, de aluguel. Como vocês podem ver, a casa está bem bagunçada e ele já está sumido já há alguns dias. A gente teve acesso à casa e pegou a casa dessa forma, toda revirada. Com vários itens roubados, como um botijão de gás, que o próprio proprietário da casa alegou que o suposto companheiro dele estava tentando vender aqui na região. Aqui mesmo, onde era o quarto, tinha uma televisão aqui. Essa é a casa que meu tio Agostinho... Quem está acompanhando o Cidade Alerta, prestou atenção no detalhe da história? Da narração do que foi levado? Primeiro eu vou falar dos objetos imóveis que foram levados. Na verdade, objetos, né? A gente viu nitidamente a última imagem, falta a televisão no painel. Além disso, liquidificador, panelas e até o botijão de gás. Mas se você que está me acompanhando prestou atenção nessa história, quem está na casa e fala que está tudo revirado, que a casa está remexida, deu falta lá dos objetos que foram levados, ele diz o seguinte, que supostamente o companheiro dele poderia ter passado lá pela casa. Opa! Aí a história muda. Aí a história ganha um novo rumo. Quem é essa pessoa? Cadê a foto do seu Agostinho mais uma vez? Tá aqui o seu Agostinho Dias de Assis, essa é a foto do desaparecido. Quem é o companheiro dele? É companheiro mesmo. Quem é o companheiro dele? Quem é essa pessoa? Será que tem algum envolvimento? Primeiro nós temos que falar do desaparecimento do seu Agostinho. Cadê essa pessoa? E segundo, um envolvimento e no que aconteceu na casa. Porque se tem relação nas histórias, nós estamos aqui, mais uma vez, iniciando o Cidade Alerta Minas, um caso que supostamente, a gente tem que considerar todas as possibilidades, a gente viu a história, né, recente do fazendeiro lá. Então, assim, será que nós temos mais um caso
Gente, é pergunta, tá? O que eu estou fazendo aqui agora é pergunta. Tá muito no início essa história, tem muitos detalhes que precisam ser verificados. A gente precisa sempre ouvir o lado da polícia para entender o que está acontecendo e as testemunhas das pessoas que são próximas ao seu Agostinho, que ninguém tem notícia, que são os parentes, os familiares. E do lado de lá, né, quem é essa pessoa? Será que tem algum envolvimento? Essa pessoa não tem envolvimento nenhum. Mas e se tiver? Quem foi a última pessoa a estar com ele? Quais foram os passos? E aí tem no histórico desse companheiro, do seu Agostinho, segundo os familiares, algo que deixa realmente essa história misteriosa. Aqui no Cidade é assim, a gente entra num caso e vai nele até o final. E já vou acionar a nossa repórter Gisele Ramos, que está neste momento em Jaboticatubas, para contar os detalhes dessa história, para trazer... Ô Gisele, boa noite a você. Pelo pouco que eu sei dessa história, que nós acompanhamos na tarde de hoje, as imagens que eu vi, os relatos até então, a gente também não pode entregar a história inteira porque está no início, então a gente precisa de realmente analisar o que está acontecendo. Mas tem algo nessa história também que precisa ser contado. Tem algo. Gisele, com você, boa noite. Ei, Moreira, boa noite para você de casa também. Pois é, mais um caso, né, que a gente vai atrás para tentar achar respostas do desaparecimento de um idoso de 66 anos que trabalhava como caseiro aqui neste condomínio de luxo que fica em Jaboticatubas, e o seu Agostinho era muito querido. É muito querido por todos, né? Então tá todo mundo querendo saber, a família, o pessoal onde ele trabalha, o síndico do condomínio, os vizinhos, todo mundo querendo entender o que realmente aconteceu. Você já explicou mais ou menos como isso tudo aconteceu, Elbert? O seu Agostinho sumiu no dia 17, foi a última vez que ele foi visto aqui no condomínio, ele veio para trabalhar. Mas a gente ainda não sabe dizer se ele saiu daqui, se ele foi embora para casa. Os vizinhos dizem que ele não apareceu mais lá, em casa. E aí, a história que a gente tem é que o seu Agostinho, há 2 meses, estava morando com esse companheiro. E isso quem nos contou foi o vizinho. Aliás, foi o vizinho dele, foi o primeiro a dar falta do seu Agostinho. Porque no sábado ele não apareceu, no domingo nada do seu Agostinho, na segunda-feira o vizinho dele falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Veio aqui até o condomínio procurar informações, ninguém sabia dizer onde estava o seu Agostinho, e aí ele foi na polícia, avisou a família, eles foram à polícia, e agora a gente já tem até um cartaz, né, de desaparecido, para todo mundo repercutir isso, se alguém tiver alguma informação, poder ajudar nessa história. Mas o que a gente tem é que o seu Agostinho, ele estava morando há 2 meses com esse companheiro. Era um rapaz mais novo, e, segundo esse vizinho, ele estava vendendo as coisas de dentro de casa. E o seu Agostinho não estava gostando muito dessa ideia, não. Então, assim, a gente não sabe até que ponto essa pessoa está envolvida ou não. Fato é que esse companheiro dele também desapareceu, nunca mais deu notícia. E agora a gente está aqui com a família, que é a principal interessada em saber o que aconteceu, porque assim, a gente fala família, é a cunhada do seu Agostinho, o irmão, mas eles não tinham muito contato com o seu Agostinho, sabe? Ele vivia uma vida mais discreta, mais independente, eles moram em Belo Horizonte, o seu Agostinho morava aqui, mas eles conversavam de vez em quando, né, Elisa? Assim, ele dava umas notícias no grupo, era um homem tranquilo? Isso, ele era muito tranquilo, ele não era muito de ir nas nossas casas, mas sempre ele falava, mandava mensagem de bom dia, boa tarde no grupo, mandava palavras bíblicas, né, que ele era muito católico, não sei, né, o que aconteceu com ele. E depois a gente ficou sabendo da notícia na sexta-feira, mas o último dia que ele mandou mensagem no grupo foi dia 8, daí pra cá ele não mandou mais. E a gente quer ter um retorno, né, de algo, o que aconteceu, porque a gente fica sem saber, fica sem saber o que aconteceu com ele, porque sumir assim, ele nunca foi de sumir, ele sempre estava presente, mandava mensagem, falava, né, a tia dele também que mora lá em Sabará, né, sempre estava tendo contato com ele. Vocês sabiam desse relacionamento dele? Vocês conheciam o companheiro dele? Não, a gente sabia do relacionamento que ele falava, mas a gente não conhecia o rapaz, não. Então não dá nem pra gente saber como é que era esse relacionamento, se era um relacionamento violento, era um relacionamento de extorsão.
A gente sabia que esse rapaz, ele extorquia ele. Ele, dizem, né, ele mesmo nunca falou, mas dizem, por informações que a gente ficava sabendo, que ele dava dinheiro para esse rapaz. E que esse rapaz era usuário de droga. Mas no mais a gente não... E muitas coisas começam, então, a ser esclarecidas, né? Porque a primeira pessoa que vocês estão desconfiando é desse companheiro dele, né, Itamar? Você, como irmão, assim, também imaginaria que o seu Augustinho sumiria de repente? Ou você acha que aconteceu alguma coisa? Não, ele não sumiria, não. Alguma coisa aconteceu, né? Porque ele sempre estava dando notícias pra gente no WhatsApp, mandando bom dia, boa tarde. Às vezes a gente conversar, falar com ele, poder ir lá em casa, falar, qualquer dia desse falando da sua casa, tudo. Mas sempre assim, e não ia. Aí sobre esse rapaz aí, não sei. Você tinha um caso com ele há muito tempo, acho que essa deve ser a primeira vez que ele ia morar com ele. E a gente mesmo nunca ficou sabendo, entendeu? Eu também nunca vi esse rapaz na minha vida. Assim, eu sabia, assim, por alto, assim, que eles não comentavam muito com a gente que eu tinha um relacionamento com esse rapaz. Mas assim, ver ele assim, nunca vi não. Pois é, Elbert. A gente está aqui também com o síndico do condomínio, que quem nos gentilmente cedeu as imagens, porque o companheiro do seu Agostinho, ele apareceu aqui na madrugada de sábado para domingo, né, Arley? Ele apareceu aqui na portaria pedindo acesso ao condomínio. Ele deu entrada aqui no dia 18 de maio, às 4h40 da manhã. Nosso porteiro achou uma atitude muito suspeita. Ele está adentrando o condomínio nesse horário e aí pediu o documento dele, ele forneceu a CNH dele e está registrado no nosso sistema, a entrada dele 4h40 da manhã. E ele falou por que ele estava vindo aqui? Não. Posteriormente, no outro plantão, que encerra o plantão às 7 horas, ele saiu com outro porteiro. E aí nós vamos puxar essa imagem para poder fornecer também ele saindo. Mas é certo que ele saiu após as 7 horas da manhã. E ele estava com alguma coisa na mão? Ele entrou simplesmente com a sacola na mão, entendeu? E saiu com essa sacola. A saída eu tenho que puxar a imagem para te dar uma certeza. Agora, o Arley, ele conhece muito bem o seu Agostinho e também o companheiro dele, porque esse companheiro trabalhava com ele, ajudava ele aqui no serviço de caseiro, nessas casas de luxo aqui do condomínio. E o seu Agostinho chegou a pedir emprego para o companheiro dele aqui, para fazer ronda, não foi isso, Arley? Justamente, dava para ver no olhar do Agostinho que ele estava muito apaixonado pelo companheiro dele e ele pediu para que ele arrumasse emprego de ronda para o companheiro dele. Disse que o companheiro dele era habilitado e teria como prestar o serviço para o condomínio. Mas aí você foi puxar a ficha e o que aconteceu? Quando eu fui saber a respeito dele, quem era ele, veio essa informação que ele era usuário de substância entorpecente. Então, não se enquadrava dentro das características de um trabalhador do condomínio. Mesmo porque agora a gente está com o quadro completo. Agora, dá para você dar uma das características desse companheiro dele, físicas? Estatura mediana, magro, em torno de 40 a 45 anos, moreno claro. São mais ou menos essas características dele. E era um cara tranquilo, assim? Ou você não chegou a conversar com ele? Eu vi ele com o Agostinho. Agora, particularidades do temperamento dele, eu não sei te falar. Tá todo mundo aqui no condomínio super angustiado, querendo saber do Agostinho, porque ele não era de faltar serviço. A gente tem informação que desde o dia 15, 16, que ele não aparece. E com certeza mesmo que do dia 17, entendeu? Que ele desapareceu. E tá todo mundo angustiado, é uma pessoa muito querida, trabalhava de caseiro nas casas, todo mundo gostava dele, muito sorridente, muito brincalhão, sempre de bem com a vida. Então comoveu o condomínio inteiro, toda a nossa região aqui está preocupado com o desaparecimento dele. Depois que ele chegou aqui, 4h40 e saiu às 7h, ele aqui dentro do condomínio, qual que foi o trajeto que ele fez, o que ele veio fazer aqui? Nós temos acesso dele na entrada, nós temos as câmeras na entrada. Nas outras ruas, nós não temos acesso com filmagem, entendeu? Ele foi identificado pela atitude suspeita, temos o RG dele, temos tudo, mas o que ele fez aqui, só uma investigação para poder definir. E puxar a imagem das outras câmeras, né, Arley? Agora, outro detalhe que chama a atenção, Moreira,
é que o seu Agostinho, ele estava planejando se mudar para Belo Horizonte. Parece que ele queria ficar mais tranquilo lá com uma tia. Ele já é aposentado, né? Já está com 66 anos, estava cansado de tanto trabalhar. Ele estava planejando isso, já tinha chegado até a arrumar a casa, né, Elis? É o irmão dele que mora lá no Fátima, em Sabará. Cedeu uma casa para ele morar. Ele foi lá, lavou a casa, foi na Copasa, pediu para fazer a ligação da água. E falou que voltava na próxima semana com a mudança e não apareceu mais. Aí a gente ficou sabendo dessa notícia depois. Aí ele também estava com uma viagem marcada com a tia dele dia 13 e não apareceu, não ligou para ela. Ou seja, diante disso a gente até descarta a possibilidade dele ter sumido porque quis. Né? A gente sabe que muita gente faz isso, né? Não, isso aí ele não fez não. Alguma coisa aconteceu. Ele nunca fez isso, ele nunca desapareceu. Nunca fugiu nem nada, a gente sempre soube notícia dele, entendeu? Nunca foi de subir assim, não. Alguma coisa aconteceu com ele e esse rapaz aí foi o último a estar com ele. Quem pode saber é só ele mesmo. E outra coisa, vocês estiveram lá na casa dele, a casa tá toda revirada, muita coisa faltando, né? Parece que tiraram tudo de dentro do guarda-roupa dele, parece que estava procurando alguma coisa, dinheiro, alguma coisa a pessoa estava procurando. E a casa estava trancada. Estava trancada, arrombaram a casa e estava procurando alguma coisa. A gente não sabe o que, mas alguma coisa. Não sabe se é dinheiro, se é droga. Porque o Agostinho não mexia com droga, mas o companheiro, a gente, né? Pelas informações, a gente sabe que usava. E pelos relatos lá do vizinho dele, parece que ele já estava vendendo as coisas do seu Agostinho, morando com ele, né? Foi passada a informação para a gente que ele vendeu, né? Televisão, liquidificador, micro-ondas, botijão. Diz que ofereceu botijão até no posto de gasolina aqui, de Jabuticatubas. E essas são as informações que a gente sabe. A gente quer que a polícia entre nesse caso o mais rápido possível para dar uma solução para a gente. Se ele estiver vivo, que a gente acha ele, se não, para a gente fazer se ele estiver morto, um enterro digno, né? Porque é muito angustiante a gente ficar assim, sem saber onde que está, o que aconteceu, é muito triste. Viver com essa angústia que não dá, né, Elis? Obrigada, viu, gente, pela entrevista. A gente fica aqui acompanhando e torcendo para o seu Agostinho aparecer. A gente vai seguir nesse caso, né, Moreira? Porque a gente precisa dar uma visibilidade para isso, porque alguém pode ter visto o seu Agostinho. Ele é muito conhecido aqui em Jabuticatubas. Ele anda a pé, ele vem trabalhar a pé, não é tão perto assim da casa dele. Os vizinhos conhecem, o pessoal que mora aqui no condomínio. Então, quem tiver qualquer informação, gente, que possa ajudar, procura a polícia, procura a família para acabar com essa angústia que ninguém merece, né, gente? Seu Agostinho é muito querido, um homem trabalhador que estava vivendo uma vida tranquila e agora, infelizmente, não está aqui para poder contar essa história, Moreira. Tá certo, Gisele. Te agradeço por enquanto. Agradeço também aos parentes, ao síndico do condomínio de luxo que trouxe as informações, que nos cedeu a imagem, que é fundamental. Agora precisa, o síndico, e ele diz que já vai fazer isso, buscar essa imagem da saída, porque ele chega às 4h40 da manhã, esse homem que é o principal suspeito até agora de algo que pode ter acontecido. O que aconteceu, é claro que a gente precisa de acompanhar essa história, os detalhes e principalmente o relato de quem convivia, quem tinha algum contato, quem já viu esse homem que é o suspeito, que é o mesmo que foi lá, que pode ter em algum momento passado pela casa do Agostinho, que precisa ser investigado, que pode ter levado os objetos pelo histórico que tem, de que supostamente seria uma pessoa dependente de drogas. Eu estou recontando as versões que foram apresentadas. E diante dessa situação, a gente sabe que se a pessoa realmente tem a dependência, ela é capaz de tudo e o primeiro passo no desespero é começar a pegar as coisas de casa e começar a vender. Como recentemente ele estava dividindo a casinha simples, que a gente está vendo na imagem, com o seu Agostinho, e por ele ter a atitude mais suspeita de tudo, é aparecer lá no condomínio 4h40 da manhã, sendo que o próprio Agostinho não estava lá, né, procurando por ele. Ainda bem que esse porteiro tem o treinamento certo para falar assim, não, peraí, você quer entrar? Pode entrar, mas me dá sua carteira de motorista, eu vou fazer o seu registro, quero uma foto, quero uma assinatura sua para ficar devidamente registrado. Isso vai fazer uma baita diferença, porque agora tem um registro dessa pessoa que entrou lá.
entrou 4h40, mas a gente não tem ainda a imagem dele saindo, não. E se ele não tiver saído pela porta da frente? E se não houver esse registro, que talvez não encontrou ainda, né? Se não encontrar, se não tiver, por onde que ele saiu? Será que tem uma área de mata aos fundos? Será que tem um acesso paralelo a esse local? Será que ele foi lá na tentativa de encontrar o seu Agostinho? Tem muitas perguntas. E como eu disse, prestar atenção nos detalhes de pessoas próximas faz uma baita diferença. A gente viu isso no caso recente do seu Duzinho, né? Então, agora eu vou trazer um vizinho do seu Agostinho, tá? O caso de hoje é o seu Agostinho, que de certa forma já tinha uma percepção dessa convivência do Agostinho com esse homem, que ainda a gente não pode falar absolutamente nada, porque precisa aprofundar na investigação. Ele é só um suspeito por parte da família. A polícia vai entrar nessa história. Tem um crime aqui de qualquer maneira, porque alguém invadiu a casa do Agostinho, alguém arrebentou com a porta de lá, pegou objetos que já estão confirmados pelos parentes, tem um boletim de ocorrência sobre isso. Então, assim, quem é que entrou na casa? Tem que começar por aí. Esses objetos que foram levados, o que aconteceu dentro dessa casa? Tudo isso precisa ser investigado. Mas, como eu disse, voltando para a história, um vizinho de frente da casa do seu Agostinho, que já tinha percebido algo estranho na relação ali dos dois, do seu Agostinho com o companheiro, uma convivência. A gente precisa agora focar nessa parte da história. Como era a convivência dos dois e quem estava próximo, o que percebia sobre isso. Vamos ouvir esse vizinho que a Gisele conversou. Eu percebi no dia que ele não foi trabalhar, que tinha o companheiro dele, a zoeira a gente via dentro de casa, raça um móvel, tudo beleza. Mas só que tem que o Agostinho trabalha onde é que eu trabalho, no condomínio. Aí chegou no domingo, ele não veio, na segunda ele não apareceu. É o caso que eu fiz. Eu fui no condomínio, procurei na portaria, procurei no serviço Paulo, que é o patrão verdadeiro dele. Não tinha entrado. Eu voltei, fui na polícia para ver se eu registrava alguma coisa para mim entrar dentro de casa, para ver o que tinha acontecido. E o senhor chegou a entrar na casa dele para ver se ele estava lá? Eu entrei com autorização da polícia, que estava aberto, e eu pus a fechadura, o senhor não pode entrar. Se tiver acontecido alguma coisa, você liga que a gente vai. Mas Deus abençoou que não estava. Ele era um cara que ia do trabalho para casa, casa-trabalho. Não, ele andava muito. Ele ia muito para a igreja, tem uma tia dele que ele fala sempre que ele gosta demais dela, em Belo Horizonte, no seu lugar. E tirou disso, sair cedo, 5 horas da manhã, volta às 8 da noite. Direto para o serviço. Trabalhador demais, sem defeito nenhum. Agora, há 2 meses, ele estava morando com um rapaz. Uai, esse rapaz, ele trouxe ele, não marca o dia bem que ele chegou com ele, ele me chamou. Como ele tem muito respeito para a gente e a gente por ele, que a gente não quer saber o que acontece com ele. Ele falou assim, ô Pimentel, eu trouxe esse rapaz para morar comigo, mas ele já morou no Sabiá comigo 10 anos. Falei, a casa é sua, tá alugada, você que manda, quem você pôr é de sua responsabilidade. E aí o senhor percebeu que o comportamento do Agostinho mudou? Como é que era esse companheiro dele? Era um cara agressivo? Quando chegou era uma coisa, mas depois já foi reclamação. O Agostinho falou assim, ô Zé, eu estou ficando preocupado com as coisas. Eu falei, Agostinho, o que está acontecendo com você? Ah, Zé, muitas coisas, mas não sabendo o que estava passando com os dois, que não era de reclamar a convivência dele lá dentro. Que se a gente visse alguma coisa, a gente chamava a polícia para ele, socorria ele, mas não deu esse motivo para a gente. O senhor não ouviu nenhuma briga, nenhuma discussão? De vez em quando a discussão só de boca. Só de boca, que eles batiam a boca, mas por ali acabava. No outro dia cedo estava a mesma coisa, tudo de boa. E teve um episódio que o senhor achou estranho, que foi a questão de vender o tanquinho? Isto, ele vendeu o tanquinho, ele aceitou ter vendido ele, que ele conversou com ele mandou ele embora e depois ele voltou para dar carga no telefone, ele não saiu mais. Nesse meio tempo, passou, perguntei ele, sentado aqui na borracharia, ele falou comigo assim, ô Pimentel, eu não estou gostando muito de ficar com esse cara dentro de casa e eu trabalhar, porque ele está ficando muito dentro de casa, que ninguém arrumou serviço para ele. Vários lugares, muita gente recusou. Aí ele ficou preocupado dele sair, mas já estava pegando os trem dele, vendendo com ele dentro de casa. Se ele ameaçava ele, a gente não tem certeza, que ele tinha muito medo, se eu falo. Tem várias coisas faltando. Tem várias coisas faltando, que tudo tem prova, como comprovar, que eu tirei tudo na loja para ele. Ele pagava direitinho, inclusive tem uma geladeira, tem o tanquinho, tem uma bancada que está ali, tá para pagar lá, a loja está lá para pagar, quer dizer, em falta dele, que é dia 22 que ele pagava. O que sumiu? Olha, tem a televisão,
televisão, computador, micro-ondas, o liquidificador. Isso ele carregou tudo. E o botijão de gás, o último, que eu fui atrás dele para saber onde é que ele tinha coisa e ele tinha espirrado. Ele foi para Jabó, pro lado dele, vendendo ele. Já tinha uns 2, 3 dias que o seu Agostinho tinha desaparecido. Esse rapaz voltou aqui, né? Voltou. O último dia que eu vi ele, que eu gritei com ele para ele não entrar mais, foi no sábado à noite. No último sábado, desse dia para cá, eu tocaiei o mesmo, ele não entrou. Detalhes importantes que foram contados, relatados pelo Pimentel, que é o vizinho, que conhecia muito bem o seu Agostinho, que sabia como ele era no dia a dia como pessoa, uma pessoa trabalhadora aos 66 anos, né? Aos 66 anos, enquanto esse principal suspeito, na versão contada pelo síndico do condomínio, aparentemente ali na casa dos 40, 45 anos. Então, eu fico aqui imaginando na situação que a gente começa a juntar as peças desse quebra-cabeça. Seu Agostinho, 66 anos, um trabalhador que se envolve com esse rapaz mais novo. No histórico, o seu Agostinho, uma pessoa, como já foi dito e contado pelos próprios parentes, sempre dedicado primeiro ao serviço, uma pessoa comprometida, e no histórico nada contra ele. Já o outro rapaz, que inclusive o seu Agostinho, pelo próprio jeito de ser, queria ajudá-lo, pedindo emprego dentro do próprio condomínio ao síndico, ele pede essa oportunidade, o síndico faz o papel dele, a verificação, né, se ele tinha condições para trabalhar, porque só uma carteira de motorista não basta, você tem que ter qualificação técnica e principalmente essa questão dos antecedentes. Descobre-se que esse homem tem um passado, uma ficha suja, inclusive com envolvimento de drogas, o que é confirmado no sentido de que o próprio Agostinho já tinha falado pelo vizinho que o tanquinho tinha sido vendido, estava tirando coisas de casa, que ele estava preocupado com a situação. Isso é muito importante, esse relato. Estou preocupado com a reação, eu não estou gostando muito dele aqui dentro de casa, não. E não é só a questão dele estar trabalhando o seu Agostinho e o outro, mais novo, dentro de casa, com o braço para cima, com as asas para cima, não. Ele já estava sentindo preocupação. E aí vem um relato do seu Pimentel, que é o vizinho, de que já tinha percebido brigas, confusões, confusão verbal, voz alterada, xingamentos. Não percebeu numa agressão física, mas o ponto de partida é esse. E nesse histórico, que supostamente esse outro rapaz pode ter envolvimento com drogas, não faz sentido a gente começar a pensar, considerar que esses objetos que foram levados dessa casa pode ser exatamente por ele? Para manter o vício ou para pagar a droga que supostamente pode ter consumido, pegado com os outros. A gente sabe que não, entre os bandidos, os criminosos, não há perdão para isso, é 50 conto e se não resolver, resolve de outro jeito. Muito estranha essa história, muito estranha essa história. E o que esse homem foi fazer 4h40 da manhã no condomínio onde o seu Agostinho trabalhava? Do nada apareceu lá, sabe? A gente acabou de acompanhar a entrevista da Gisele com o seu Pimentel. Essa entrevista ela é muito importante, gente. Porque o vizinho de frente, ó, e dá cara limpa para falar. Eu vi isso, ouvi aquilo, vi pegando, o relato do seu Agostinho até então era tal. Fundamental essa entrevista. A Gisele também entrou na casa do seu Agostinho, porque essas imagens que nós estamos acompanhando, né, de um parente, quando ele chega lá, porque percebe-se que o seu Agostinho já há dias não dava nenhum sinal, não mandava uma mensagem. Lembra que lá no início eles contaram, o seu Agostinho sempre mandava uma mensagem, tem uma tia preferida que ele sempre falava, mas de repente cessou, não tinha mais as mensagens, não tinha uma ligação e ninguém sabia do seu Agostinho, inclusive no próprio condomínio, que é muito conhecido, um caseiro conhecido de todos nesse condomínio de luxo. O sobrinho vai à casa. E o primeiro detalhe, eu não sei se tem a imagem aí, entre as imagens que nós tiramos, tem a imagem, eu vi mais cedo, a fechadura está arrombada, não é uma porta trancada, não é uma porta que foi esquecida sem a chave ter... Não, está arrombada, não tem a tranca lá mais, ou não tinha, né, porque agora provavelmente já colocaram. E aí o sobrinho encontra a casa toda revirada. A Gisele entrou com autorização e a gente vai mostrar agora a partir da percepção dela. Quando chega ao local, eu acredito que ela tenha encontrado a mesma cena das imagens que foram cedidas pelo parente no dia em que ele chegou lá. Vamos, portanto, a essa parte com a Gisele. Era aqui que o seu Agostinho morava, num barracão no fundo dessa casa, e a gente vai até lá para mostrar como é que está a situação da casa desde que ele desapareceu. E a gente vai refazer também os passos do vizinho
que depois que deu falta dele, veio até a casa ver se tinha acontecido alguma coisa. Essa porta estava trancada, ele teve que chamar um chaveiro para poder abrir. E aqui dentro, aparentemente estava tudo certo. Mas aí quando a gente entra aqui nesse quarto, provavelmente era onde o seu Agostinho dorme, junto com o companheiro dele. A gente percebe que aqui, ó, tá faltando a televisão. Um item já que parece que foi levado. Aí a gente vem caminhando por aqui, para chegar aqui até a cozinha. Aqui também ficava o micro-ondas. Foi levado também o botijão de gás e o tanquinho de lavar roupa. E aí agora um detalhe importante. Nesse quarto aqui a gente encontra uma bagunça. Olha só o tanto de roupa no chão. Parece que foi tudo revirado que estava nesse armário, até mesmo porque os armários estão completamente vazios. Tudo que estava dentro foi para o chão. Então aqui a gente vê que quem passou por aqui acabou revirando as coisas. E um outro detalhe também que chama a atenção nessa história, segundo o vizinho do seu Agostinho, é que a porta da frente estava trancada, mas a porta dos fundos estava aberta. Exatamente a essa porta. Gente, vamos lá. Olha, eu acredito com toda sinceridade, estamos no início, apenas no início, no primeiro capítulo dessa história, que envolve agora o seu Agostinho. Mas tem muitas, mas muitas perguntas em aberto, muitas dúvidas, muitas pontas soltas. Precisa se encontrar esse homem, que é o principal suspeito. Tem a carteira de identidade dele, que é a CNH, né? Se torna a mesma coisa, CNH, carteira de identidade, que está registrada lá no condomínio. Tem uma casa que foi invadida, só por ali já serviria o suficiente para um início de investigação pesado sobre o que aconteceu. Nós já estamos aí alguns dias do desaparecimento, que se contar do dia 18 até agora, vamos partir do dia 18 para cá, tem pelo menos 10 dias. Um senhor que não tinha um histórico de pessoa que poderia dar qualquer sinal de que queria desaparecer no mapa, sabe? Sair sem falar com o pessoal. Não, é um senhor de 66 anos que levava muito a sério o trabalho dele como caseiro num condomínio de luxo em Jabuticatubas, naquela região, que todos conheciam, que todos amavam. Pessoa do coração bom, porque estava sempre ajudando, inclusive o próprio companheiro pediu emprego para ele. A casa simples, humilde que morava, com poucas coisas e, mesmo assim, levado de lá, né? O botijão de gás, o micro-ondas, a televisão e outros objetos menores, como liquidificador, a casa revirada. Tem muita peça solta nesse quebra-cabeça. Eu tenho certeza, o boletim de ocorrência por parte da família em relação ao desaparecimento está feito, tanto que o cartaz é um cartaz oficial, para que se possa ter informações, entrar em contato, está aqui o desaparecido. Então, o que é fundamental, e eu já vou pedir que hoje, no primeiro dia dessa história, porque nós vamos continuar nesse caso também, para trazer mais detalhes. Se você tem qualquer notícia, qualquer informação, entrar em contato com a PM, com a polícia, não precisa se identificar. E para além disso, um detalhe importante é a gente chegar nesse outro homem que é suspeito. Nesse outro homem que tem cerca de 40, 45 anos, tem um registro dele. Nós daqui não podemos de forma alguma colocá-lo numa cena de situação, além do que contar o que está sendo relatado aqui por todos, né? Vivia com o seu Agostinho, não é novidade para ninguém, inclusive para a própria família. Parecia ser agressivo, começou a relação com ele de um jeito. O próprio Pimentel, que é o vizinho, depois percebeu que ele mudou, a personalidade dele mudou com o tempo. A história de objetos de dentro da casa que estavam sendo vendidos. Imagina se o seu Agostinho estava nessa relação e ameaçado o tempo todo. E ele com 66 e o rapaz na casa dos 45, ele calculou o risco. Você melhor vender o tanquinho do que entrar numa confusão. É melhor isso aqui ir embora de objeto do que acontecer algo pior comigo. E se a situação tiver saído de controle de uma vez só? E se nesse contexto de possibilidades, a gente tem essa história caminhando para uma pessoa que é usuária de drogas, que se relacionou com o seu Agostinho, viu ali a oportunidade de colar nele em todos os aspectos, principalmente o financeiro, para manter o vício, eu tô considerando possibilidades. E nessa história há um desacerto, exatamente num dia que está sob efeito pesado de drogas, e acontece algo pior com o seu Agostinho.
São ou não são possibilidades a serem consideradas numa história que a gente está só começando nela? E eu espero que esteja um desfecho positivo, já falo isso aqui agora de cara, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então é isso. Eu tenho certeza, Polícia Militar, Polícia Civil, as polícias que vão entrar nessa história porque precisa trazer uma resposta para essa família. Tem algo mal contado aí, tá faltando peça, tá faltando um encaixe aí, cadê esse homem? Será que ele já se apresentou? Será que ele vai se apresentar? Né? A gente não vai revelar aqui de forma alguma, porque agora é a parte da investigação. É a parte da investigação. Mas que é um baita suspeito nessa história, isso aqui eu posso afirmar com toda certeza. É muito suspeita a atitude desse homem no contexto que a história vem sendo contada, né? Talvez ele consiga trazer um contexto diferente, consiga mostrar uma situação diferente. Mas, por ser até o momento, muito suspeito tudo isso. Gente, nós estamos de olho nesse caso, tá? Qualquer informação, a gente vai buscar a polícia agora para ver como é que vai andar essa investigação, se tem uma investigação, inclusive. Será que já tem uma investigação sobre isso? Porque por si só o que nós estamos mostrando aqui, eu considero que já é um ponto de partida para, realmente é uma história que a gente precisa estar de olho nela, tá? Então a gente está de olho no caso agora. Seu Agostinho, cadê o caseiro? Cadê o caseiro daquele condomínio de luxo que todos gostam, que todos falam bem, que simplesmente desapareceu? Cadê o caseiro Agostinho?